Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da Redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E dá uma olhada aqui na descrição que tem sempre alguma coisa interessante também. Hoje vou fazer aqui mais um vídeo sobre o vestibular da PUC de São Paulo, focando na redação. E nesse momento falando de dois quesitos muito importantes da correção da redação da PUC, que são coesão e coerência. Você deve ter observado num vídeo anterior que eu falei sobre norma padrão e coesão. Pois bem, falarei aqui novamente sobre coesão, mas dessa vez nesse momento relacionando a coesão à coerência. Você vai sacar muito bem a diferença entre esses dois quesitos, beleza? Enfim, vamos lá. O que é a coesão? A coesão é a estrutura, é a arquitetura do texto. A coesão consiste nas ligações entre as partes do texto, considerando como se o texto fosse um tecido. O que acontece? Você tem o seu parágrafo de introdução, você vai ter lá 2 ou 3 parágrafos de argumentação e você vai ter por último o que? Vai ter por último o seu parágrafo de conclusão. Você tem que tomar muito cuidado para que esses momentos, esses fragmentos do texto não sejam bem fragmentos, mas sejam partes de um todo, beleza? E você vai observar que a coesão se divide principalmente em 3 tópicos. Sim, eu faço 3 assim com a mão. Na coesão, você vai evitar repetições de palavras, primeira coisa. Você vai utilizar adequadamente elos coesivos. Como assim elos coesivos? Depende. Vamos supor que você quer acrescentar uma ideia. Você pode usar o além disso. Vamos supor que você já quer estabelecer uma relação de conclusão. Você pode usar, olha que bonito, the start. Beleza? Você também vai dividir cada um dos seus parágrafos em períodos. Cada parágrafo tem aproximadamente o quê? 3, 4, quem sabe 5 períodos. Beleza? Mas ainda assim, fazendo isso tudo direitinho, você tem que tomar alguns cuidados. Evitar repetições. Sim, você vai evitar repetições de certas palavras dentro lá do parágrafo e muitas vezes até de um parágrafo para outro. Mas também cuidado com os exageros. Não é porque você utilizou a palavra água, vamos supor uma redação falando sobre a questão da água, da falta de acesso à água potável no mundo. Isso não quer dizer que você não possa repetir, usar novamente a palavra água em algum outro momento do seu texto, certo? Isso também não quer dizer que você possa usar qualquer elo coesivo, beleza? Por exemplo, você quer encadear bem, ligar bem as partes do texto. Por favor, evite ao máximo usar o então. O então é um elo coesivo que tem uma marca de oralidade muito forte. Você pode usar o então quando você está conversando, mas no texto não. Até porque você já vai ter ao longo do seu texto muitas palavras com a terminação ão, com a terminação am, aí você pode acabar gerando uma assonância. O que é assonância? A repetição de sons nasais ao longo do seu texto. É inclusive uma figura de linguagem. Figura de linguagem, um conteúdo que cai muito no Enem, na PUC, na FUVEST e por aí vai, beleza? Agora falando mais propriamente sobre a coerência. O que é a coerência? São as ideias no seu texto. Você vai colocar ideias, você vai argumentar. E essas ideias precisam de quê? Precisam ter uma certa relação lógica na sua aparição, na sua inserção. Tem que ter viabilidade, uma espécie de verossimilhança. Você tem que tomar cuidado com o que você fala para não falar nada que se choque com a realidade. E nesse momento você tem que ter criatividade. Imagina, por exemplo, infelizmente a vida é assim, infelizmente o vestibular é assim. Aquele que está ao seu lado, aquela que está ao seu lado, muitas vezes é um concorrente. É uma boa pedida, uma boa estratégia, num caso desse, você pensar o que o seu concorrente, o que a sua concorrente pode estar escrevendo e pensar em algo diferente. Criatividade, procure ser o diferencial, procure ser diferente na sua argumentação. Mas, ainda assim, como eu já tinha comentado antes, a questão da coesão, olha só a coerência, como ela conversa com a coesão. A relação entre os argumentos. Os argumentos precisam ter relações entre si. A partir da argumentação, você vai chegar posteriormente a uma conclusão. O seu texto vai progredindo. Olha só como a coesão e a coerência vão agir nesse sentido.
Lembrando que na redação da PUC, diferentemente do Enem, você não tem o quesito, você não tem a competência proposta de intervenção. Diante disso, quando você chega lá no seu parágrafo de conclusão, você vai precisar de um outro modelo de conclusão que não será a proposta de intervenção. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre estruturas de conclusão para a PUC, comenta aí. Diogo, faz aí um vídeo sobre estruturas de conclusão. Não se esqueça, deixa aí nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, o seu pedido, beleza? Isso ajuda bastante o canal. Pode me procurar também nas minhas outras redes sociais que estão aí na descrição do vídeo, mas, enfim, você sabe que pelos comentários você também ajuda bastante. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.